Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João 15, verso 15. Estamos estudando, a cada encontro sobre Jesus, aprendendo, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador. E essa manhã, uma manhã de ceia, é um culto especial, é o culto onde o Senhor Jesus reivindicou, um culto. Ele disse: façam isso em memória de mim, me cultuem, façam essa ceia, comam essa ceia. E todas as vezes que vocês estiverem fazendo isso, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Então, esse é um culto de memória ao Senhor Jesus, e nós vamos hoje, se Deus permitir, aprendermos mais uma vertente de quem o nosso Senhor Jesus é. João 15, verso 15, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome, o meu Pai o conceda. Em outras traduções, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua santa palavra. Senhor, que agora o Senhor fale conosco. Te peço mais uma vez, Senhor, uma porção generosa, uma porção, Senhor, renovadora, uma porção que transborde em cada coração. Que o Senhor, a partir de agora, seja um ministro do Evangelho na casa. Que a partir de agora o Senhor seja o autor da mensagem e que nós sejamos receptores da Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque todas as vezes que nos reunimos em Teu nome, o Senhor vem. Todas as vezes que clamamos a Ti, a Tua santa palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós, Senhor, sentimos a Tua salvação em nós. Nessa manhã já sentimos a Tua graça e a Tua bondade. Fala conosco, assim como um pastor conduz as Tuas ovelhas. Nós queremos ouvir a Tua voz. A Ti, Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós seres humanos somos chamados para uma vida de relacionamentos. Nós, seres humanos, fomos criados e projetados por Deus para uma vida relacional, para uma vida de compartilhamento, para uma vida em sociedade. Uma das características do ser humano é exatamente essa, e talvez seja a mais tenra, talvez seja a característica mais evidente desde a história da humanidade sobre a terra, que é a necessidade de relacionamento, é a necessidade de se relacionar. E isso foi o próprio Deus quem colocou em nós. Deus declarou que não era bom que o homem vivesse só. Deus declarou uma sentença dizendo que a solidão não era algo bom, que não causava um bom sentimento no homem. Então Deus diagnosticou e decretou essa sentença sobre a humanidade. Por mais que alguns de nós sejamos introspectivos, por mais que alguns de nós tenhamos uma vida um pouco mais reclusa, uma vida mais, digamos assim, afastada, dos convívios, dos núcleos sociais,
mas todos nós temos uma interdependência. Nós não conseguimos ser independentes ou autossuficientes nessa vida. Fatalmente, em algum momento da nossa história, nós vamos nos encontrar com coisas que nós não conseguimos fazer. E aí vamos precisar do apoio humano, do apoio de pessoas que fazem parte do nosso ciclo, do nosso núcleo de convivência. É necessário pautar isso no começo dessa mensagem, porque os relacionamentos devem fazer parte da nossa vida. Uma vida sem relacionamentos é uma vida sem cor. Uma vida de clausura é uma vida que carece de sentido. Porque quando temos uma vitória, quando alcançamos um êxito, parte da alegria desse êxito não é a vitória em si, mas está em compartilhar a vitória. Está em contar a boa notícia, está em declarar para o outro aquele feito, aquilo que foi conquistado. Então nós precisamos sim de relacionamentos, e Deus nos projetou para isso. E os relacionamentos, eles são variados em níveis, em intensidade, em profundidade. Os nossos relacionamentos, eles basicamente obedecem uma regra, uma diretriz, que é basicamente, quanto mais próximo, mais íntimo. Isso não é uma verdade totalitária, sabemos que existem pessoas que estão próximas de nós, mas que não carregam intimidade para conosco, que não são íntimas realmente do nosso coração, do nosso convívio. Mas no básico, essa regra pode ser aplicada a quase todas as esferas de relacionamento. Quanto mais próximo, a tendência é que a intimidade também cresça. Quando nós olhamos para a nossa relação com as pessoas, nós vamos encontrar vários níveis de relacionamento. Vamos ter relacionamentos na esfera eclesiástica, ministerial, que é a relação entre o líder e o seu discípulo. Nós vamos ter relacionamentos na esfera familiar, quando nós estamos ali na relação do núcleo mais denso, da sociedade, que é a família, relação de pai, de mãe, de filhos. Nós vamos ter relacionamentos educativos, educacionais, entre docentes e discentes, alunos e professores, mestres e aprendizes. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos estabelecendo relacionamentos. E esses relacionamentos, eles são bons, benéficos, eles devem fazer parte da nossa vida para que nós possamos ter uma vida saudável. Mas existe um tipo de relacionamento que a Bíblia chama a nossa atenção. Existe um nível de relacionamento que o próprio Senhor Jesus fez questão de declarar que era nesse nível de relação que Ele estava deixando os seus discípulos. Existe uma relação humana que perpassa todas as outras relações, e talvez essa seja a característica única dessa relação ao qual nós vamos nos referir agora, que chama-se amizade. Professores e alunos não poderão, na maioria das vezes, se tornarem familiares. Talvez nunca serão parte do mesmo núcleo familiar, mas professores e alunos podem se tornar amigos. Marido e esposa talvez nunca serão, numa relação de trabalho, nunca serão ali um chefe e uma colaboradora, mas marido e esposa poderão com certeza chegar ao nível de se transformarem em bons amigos. Coisa boa é a relação que, depois de um contato e de um tempo de intensidade,
ela vai perdendo as suas capas, ela vai perdendo as suas máscaras, e nós vamos podendo ser quem realmente nós somos em um nível mais íntimo, e é isso que nós podemos chamar de amizade. A amizade, ser amigo de alguém, é algo que pode entrar, penetrar em qualquer outra relação. Em qualquer esfera, em qualquer nível de relação que tivermos, a amizade pode estar presente. A amizade, amigo, no grego e no hebraico principalmente, a tradução vai dizer que ser amigo de alguém é chaver, que significa estar conectado, significa ter uma íntima ligação. Então a amizade, ser amigo de alguém, não é apenas ser um colega, não é apenas ser um conhecido. Ser amigo de alguém é ser chaver, é ter uma conexão, é ter um grau de intimidade profundo com aquela pessoa. A amizade e ser amigo é algo tão precioso, que se você fizer aí uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber que milhares de pessoas talvez já passaram pela sua vida, em todas as esferas. Mas nesse hall, nessa prateleira de amigos, talvez você não consiga encher as duas mãos. Talvez amigos mesmo você consiga contar com os dedos de uma só mão. E quem sabe, se você for semelhante a Jesus, você vai poder contar aí com 2, 3 amigos que sejam fiéis, leais, aqueles que a gente pode dizer, essa pessoa nutre comigo um chaver, é uma pessoa que está completamente conectada à minha vida. Jesus usou uma frase poderosa. No final do seu relacionamento com os discípulos, Jesus vai usar uma frase curta, mas que vai deixar os discípulos, ou vai colocá-los em um outro nível de intimidade com Ele. A frase que Jesus usou está relatada em João 15, verso 15, que começa a dizer o seguinte: Jesus, conversando com os seus discípulos, ele começa a declarar uma verdade no final da relação natural, terrena que ele teve com aqueles homens. E ele vai dizer o seguinte: eu não chamo mais vocês de servos. Ele estava dizendo, outrora vocês eram servos. Eu não chamo mais, é porque antes eu chamava. E ele está agora pulando de nível, ele está dizendo, olha, até aqui a nossa relação foi uma relação de mestre e discípulo. Até aqui a nossa relação foi uma relação de senhor e de servos. Mas agora, depois de tanto caminhar, agora depois de 3 anos de intensidade, agora depois de tantas provas que passamos juntos, agora depois de tanto tempo de convivência, a nossa relação evoluiu. E é isso, gente, que o Senhor espera das nossas relações, sobretudo das nossas relações com o povo de Deus. Que nós possamos caminhar e evoluir nos nossos relacionamentos ao ponto de olharmos para as pessoas e podermos ser para essas pessoas chaver, amigos. Gente que não está alheia, gente que não passa de lado, mas que está conectada com as pessoas que fazem parte da sua vida. Gente que possam olhar para nós e dizer, aí vai um amigo. Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então ser servo é muito bom, mas o servo, ele não conhece os segredos do seu senhor. Jesus estava dizendo, até agora vocês me serviram, até agora foi muito bom, mas todavia tem coisas que vocês ainda não aprenderam, coisas que vocês ainda não receberam na qualidade de servo, mas agora vai mudar. E eu vou poder revelar todos os segredos, e eu vou poder me abrir para vocês de maneira completa, e eu não vou ter restrições para vocês. Agora eu vou levar vocês para uma outra categoria, e qual é? Eu não chamo mais vocês de servo, mas a partir de agora eu chamo vocês de amigos. Meu irmão, eu não sei você, mas
Essa semana o Senhor me falou uma frase que eu nunca tinha o escutado falar. Eu estava nessa semana, né, não sei se você soube, mas dia 4 de fevereiro é o meu aniversário. E aí você marca aí 4 de fevereiro para o ano que vem, amém? Não esqueça. E eu não sei, mas semana de aniversário eu fico assim meio filosófico, meio reflexivo. Fico pensando na existência da humanidade, enfim. A gente fica olhando para aquilo que a gente fez, né? E para aquilo que a gente não fez, e a gente diz, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me melhora, me aprimora, Jesus, não deixa mais eu perder tempo. E eu estava pensando sobre a vida e sobre as coisas, né, que o Senhor me permitiu viver. Falei para você hoje sobre o ID, uma escola que está na África, no Uruguai, em vários locais pelo Brasil. E essa escola o Senhor um dia me deu enquanto eu estava num período de férias, e Deus começou a me dar isso em sonhos. Deus começou a me mostrar os slides, Deus começou a me mostrar o livro, e eu comecei a escrever inspirado por Deus, e hoje isso é uma escola que está abençoando pessoas ao redor do mundo. Estamos chegando quase no primeiro milhar, né, de pessoas que já fizeram parte desse curso ao longo dos anos. E eu falando com o Senhor, sendo grato a Deus, porque eu sei que eu não sei. Eu sei que aquilo foi Deus quem deu, e tantas outras coisas. O meu filho, o Davi, que está aí com a Grazi, é um presente de Deus. Eu e a Grazi não poderíamos ter filhos. A Grazi tinha uma doença que se ela fizesse a cirurgia, o médico disse, olha, vocês têm que optar entre saúde ou filho, porque para ter filhos a cirurgia é gravíssima. O intestino e o útero dela eram grudados, então a cirurgia era muito complicada, e o médico disse, é melhor não fazê-la. E o Senhor disse, um dia eu darei um filho a vocês, e hoje nós carregamos o Davi no colo, e é tão bom ver a bondade de Deus. E eu creio que quando você olha para a sua vida, você também encontra marcas da bondade de Deus. Que quando você olha para a sua vida, você também vê a mão poderosa de Jesus sobre a sua vida. E o Senhor me falou algo essa semana. O Senhor disse, porque eu fiquei perguntando, né, cabeça de pastor é uma coisa muito doida. Que você está aqui, mas já está pensando no irmão que precisa de um alimento, o outro precisa não sei o que, enfim, cabeça de pastor não para, e nós precisamos fazer a expansão da igreja, e o mezanino, e os irmãos que são mais perto de mim, que ficam loucos, né? Os irmãos que são da igreja, assim, que fazem parte do meu métier, que ficam doidos, eu mandando mensagem de madrugada, de manhã cedo, enfim, eu tenho que me controlar. Mas graças a Deus por essa equipe, porque nessa equipe nós não somos mais servos, nós somos amigos, temos uma relação de amizade, por isso a igreja avança, por isso a gente tem um ambiente saudável. Mas o Senhor me disse algo, e Ele disse assim, Marlon, de tudo que você viveu, talvez você não esteja considerando a maior conquista. E eu falei, como, Senhor? E o Senhor me disse, a tua maior conquista é que ao longo dessa nova fase da sua vida, você conquistou pelo menos um amigo. E eu fiquei olhando e pensando, eu tenho vários amigos, Senhor. E o Senhor disse, não, Marlon, você conquistou um amigo, e esse amigo é Jesus. Jesus é teu amigo. Ah, gente, é tão bom ter Jesus como amigo. É tão bom saber que Jesus é aquele amigo Xavier, que tem intimidade, que anda conosco, que não nos abandona. Jesus é um amigo fiel, e foi isso que Ele estava dizendo aos discípulos. E essa palavra de que Jesus é amigo serve para mim e para você nessa manhã. Se você seguiu a Jesus, serviu a Jesus e está caminhando com Ele, eu quero declarar sobre a sua vida que essa seja a manhã dele virar a chave, te tirar do lugar de servo e te colocar na prateleira dos amigos. Porque amigo sabe os segredos. Jesus vai dizer,
Eu não chamava vocês de servo porque eu chamava de servo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas agora eu chamo amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Já pensou, meu irmão, você nunca mais ser pego de surpresa? Já pensou acordar o dia e você sentar na sua cama e dizendo: Jesus, qual é a boa para hoje? Quais são os teus planos para esse mês? Senhor, como será a tua expectativa para esse dia? E o Senhor, o teu amigo, te dizer: olha, vai por aqui, faz isso. Levantar no meio da noite com um projeto, levantar durante a manhã e o Senhor te dar uma instrução clara para aquela semana, para aquele ano, para aquele mês. Já pensou o que nós poderemos viver tendo Jesus como amigos? E Jesus disse aos discípulos: eu agora estou chamando vocês. Não foram os discípulos que disseram: ele é nosso amigo. Foi o Senhor dizendo: agora vocês são meus amigos. Ele não estava dizendo: eu serei fiel a vocês porque Ele é fiel. Mas Ele estava dizendo: agora que vocês são meus amigos, vocês serão chaver, vocês terão conexão comigo. E é isso, igreja, que nós devemos carregar. Uma conexão com Jesus. Porque nós temos facilidade de ver Jesus como Deus. A palavra do Senhor vai dizer em João 1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Nós temos facilidade em ver Jesus como a palavra. João vai dizer que Jesus era o verbo, Ele é a palavra. Nós temos facilidades em ver Jesus como o Filho de Deus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus é Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos facilidades de ver Jesus como o Senhor. Jesus, quando enviou os discípulos para prepararem a última ceia, Ele disse: olha, vocês vão àquele lugar e quando chegarem na casa, digam ao dono da casa que o Senhor, Ele está pedindo o ambiente aonde Ele vai comer a última ceia. Quando Ele diz: mandem dizer que o Senhor está pedindo, Ele está dizendo: olha, eu sou realmente o Senhor, eu sou o dono de tudo, eu sou o Senhor de toda a terra, como disse o salmista no Salmo 24. Nós, igreja, temos facilidade em ver Jesus como Deus, em ver Jesus como pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós temos condições e facilidade em ver esse Jesus grande, esse Jesus Deus, esse Jesus Pai, esse Jesus Pastor. Nós temos essa capacidade, mas muitas vezes nos falta a capacidade de enxergar Jesus como um amigo. Enxergar Jesus como alguém que participa dos teus desejos, dos teus sonhos. Enxergar Jesus como aquele que está na tua vida, não apenas de longe, mas que faz parte da tua rotina diária, que não apenas planeja o grandioso, mas que está contigo no pão nosso de cada dia, sentado na tua mesa. Que quando você sai de casa para pegar o Uber, ou pegar o ônibus, ou andar de bicicleta, ou andar a pé, Ele caminha contigo. Ele disse: eu sou aquele que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, eu vou te ajudar. Ajuda nas coisas do dia a dia. O Jesus amigo que lava a louça com você, o Jesus amigo que lava o carro, o Jesus amigo que senta do teu lado para ver TV, o Jesus que é amigo, socorro, bem presente na hora da angústia, Jesus Xavier, Jesus presente, Jesus Emanuel, Deus conosco, mas sobretudo um Jesus amigo. Ver Jesus como um amigo, gente, muda tudo. Porque aí você não chega a Ele como apenas um gerente dos recursos que podem chegar à sua vida. Quando você tem um amigo, você não quer o que ele tem, você quer a presença. Quando você vai visitar um amigo, você o visita não é pela casa que ele tem, não é pela piscina e pelo banho de piscina. Se ele tiver, glória a Deus, e que bênção que Deus nos dê amigo com casa com piscina, mas não é por isso que a gente vai. Quando você vai até um amigo, às vezes você vai quando ele está chorando.
mas você vai com o teu coração incendiado, porque ali você vai se encontrar com um amigo. E quando Jesus se torna um amigo, é essa a relação que nós temos. Não é mais um Jesus que apenas Jeová Jireh. Sim, Ele é Deus provedor, Ele é dono do ouro, dono da prata, tudo que precisamos está nele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele tem tudo para nos dar. Mas só que o melhor de ser amigo é porque você pode se aproximar dele por aquilo que Ele é. No dia que você está mal, você não precisa recorrer aos homens, você pode recorrer a Jesus. E tu, quando orares, Ele disse, fecha a tua porta, olha o amigo dizendo, olha, quando as pessoas não te entenderem, lembre-se que eu sou teu amigo, vai para o teu quarto, vai sozinho, vai sem ninguém, vai com a solitude, vai nessa solidão, mas entra no quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, e quando tu orares em secreto, o meu Pai que vem em secreto vai te recompensar, como? Enviando o Filho é a vontade do Pai. Então quando você tem um amigo, você sabe que você pode entrar lá no banheiro do teu trabalho, as coisas estão caindo, o dia está mal, mas você entra lá e diz, Senhor, me ajuda. E foi Jesus quem disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi Paulo declarando à igreja de Roma, e Jesus ratifica isso, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E esse Senhor é o nosso amigo. Ele é aquele que está aqui nessa manhã para te dizer, eu quero mudar a tua história. Eu quero elevar o nosso relacionamento. Chega de me tratar como um Deus longínquo, chega de me tratar como um Deus que está longe. Não, eu quero ser mais do que teu pastor, eu quero ser o teu amigo. Marcas de um amigo. A primeira delas é que um amigo se importa com o outro. Jesus, certa vez, indagado sobre como as pessoas fariam para herdar a salvação, um mestre da lei chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dizer, o que está escrito na lei, como você a lê? Qual é o mandamento? E aquele homem vai dizer, olha, o mandamento é, ame ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus declara isso. E quando Jesus declara essa palavra, esse homem começa a dizer para se justificar, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus então vai contar uma parábola e ele vai dizer, certo homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa o lugar de paz, a cidade de paz. E esse homem estava descendo, ele estava saindo desse lugar de paz. E todas as vezes que a gente sai de Jerusalém, do lugar de paz, a nossa vida é de decadência, a nossa vida é de um lugar alto para um lugar baixo. O sentido é de perca da intimidade. E esse homem estava fazendo esse caminho, deixando o lugar de paz. E nós sabemos que onde tem paz tem o reino, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz, diz a palavra. E aonde a paz está, o reino está. E aonde o reino está, o rei está também. Então esse homem estava deixando Jerusalém, um lugar de paz, e vai descendo para Jericó, um lugar perfumado, diz a palavra. E quando ele está no meio desse trajeto, porque quando nós descemos, quando nós nos afastamos da presença, nós vamos fazer uma trajetória que fatalmente vai nos levar a encontros indesejados. E o texto diz que esse homem desce e no meio dessa descida, no meio desse percurso, ele é encontrado por ladrões, ele é encontrado por salteadores, e esses homens arrancam a sua roupa, ou seja, tiram a sua cobertura, deixam aquele homem envergonhado, longe do lugar de paz, longe da presença. Os nossos encontros são assim, encontros que não convêm, encontros que ao invés de nos elevar, nos degradam. E esse homem agora foi assaltado e roubaram as suas vestes. Ele não apenas foi roubado, que significa perder valores. Quando nos afastamos da presença, vamos perdendo valores que carregamos.
Não conseguimos mais ter a alegria de outrora, não conseguimos mais ter aquele ânimo de outrora, não conseguimos mais viver aquela vida intensa de outrora, porque quando perdemos a paz, vamos também sendo roubados dos nossos ânimos, dos nossos tesouros, dos nossos sentimentos. Pessoas que um dia estiveram na paz, no reino, com Jesus, e fizeram um caminho de descer, esse caminho roubou de si a esperança, perderam o coração. E esse homem então nesse caminho foi roubado. E o texto diz que ele não apenas foi roubado, mas foi agredido. Esse caminho fora da presença é um caminho que causa dor. É um caminho de agressões, é um caminho de palavras ruins, é um caminho onde a vida parece que entra em colapso. E esse homem, depois de apanhar muito, o texto diz que ele fica caído como morto. Então Jesus vai dizer que vem de Jerusalém descendo um levita, um homem que fazia parte da tribo que era responsável pela adoração, um homem que era responsável por cuidar do templo, da casa de Deus, e esse homem vem descendo, e quando ele vem, ele vê aquele homem que está ali caído, seminu e como morto. E quando ele vê aquela cena, Jesus disse que ele passa de lado, ele troca de lado, ele deixa aquele homem, ele não se importa com ele e vai embora. Jesus também diz que vem um sacerdote, um pastor, um ministro do evangelho, alguém que recebeu de Deus a incumbência de falar em nome de Deus. E esse homem, esse pastor, esse sacerdote também vai descendo. Perceba que todos eles, apesar de saírem do mesmo lugar, estão fazendo o mesmo caminho. Não importa se tem dom para tocar, não importa se tem chamado eclesiástico, se afastar da presença, o caminho é o mesmo, descida. Porque o dom não nos sustenta, quem nos sustenta é o príncipe da paz, no lugar de paz. Porque o dinheiro não nos sustenta, porque o cargo não nos sustenta, quem nos sustenta é a paz do príncipe da paz e a sua palavra. Então esse pastor também vem caído, vem caindo. Esse homem de Deus também vem agora em uma vida de derrota. E quando ele passa por esse homem, ele vê a sua nudez, ele vê o seu flagelo, ele vê a agonia daquele homem, mas porque está caído, ele não tem empatia, porque está caído, ele não consegue se envolver, porque ele está nesse período de queda, ele também passa de longe. E aí Jesus disse que vai vir então um samaritano. O samaritano que era um estranho a Israel, que não era da nação eleita, que não fazia parte da estirpe escolhida, que não era um dos mais belos da sua turma, que não tinha a qualidade financeira que se esperava, ele era um estranho. E esse estranho também vem pelo mesmo caminho, mas esse estranho vem descendo não porque perdeu a paz, ele vem descendo não porque abandonou Jerusalém, ele vem descendo porque nele há um coração de ajuda, e para ajudar ele desce. Para ajudar ele se contamina, não no sentido que fica impuro, mas no sentido do contágio, ele se envolve com aquela situação. E esse é o bom samaritano. Ele desce e quando ele passa e vê aquele homem seminu, flagelado, roubado e jogado como morto, o texto diz que esse samaritano então se aproxima. Esse que não tinha as qualidades reais, esse que não tinha título, esse que não era alguém que tinha o cargo, mas tinha o coração. Deixa eu te dizer, os verdadeiros amigos de Jesus são aqueles que não ostentam o título, mas que carregam um coração semelhante ao de Jesus. Você pode não ter nenhum título da terra, mas se você for amigo de Jesus, Ele está te dizendo: ei, eu vou colocar em ti o meu coração, e por onde você passar, você vai descer, é para ajudar outros a ficar de pé. E o texto diz que esse samaritano para e vai até esse homem, e ele pega agora e coloca faixas nesse homem. Esse samaritano começa a cobrir as feridas desse homem. Aquele homem não tinha roupa, e ele começa agora a vestir, a cobrir esse homem. E a palavra de Deus vai dizer
que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Quem é o amor de Deus, senão Jesus? Jesus agora está aqui representado nesse samaritano e ele com o seu amor vai cobrir a vida desse homem que está exposto no chão. O texto diz que não apenas ele cobre, porque é isso que Jesus faz. Jesus é um bom amigo que quando chega não expõe, mas ele cobre para proteger. Ele não encobre para enganar, mas ele cobre para não te expor. Você pode contar os teus medos e os seus traumas para Jesus. Ele é um amigo que guarda segredos. Ele é um amigo que se aproxima não com o dedo apontando o nosso erro, mas um amigo que diz: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. A cidade de paz tinha ficado para trás, mas Jesus está dizendo: em mim vocês vão voltar para lá. Em mim vocês vão descansar, em mim vocês terão descanso, não apenas para o corpo, mas para vossas almas, disse Jesus. Então Jesus cobre, passa a faixa, o samaritano envolve aquele homem doente, e o texto diz que ele vai colocar vinho nas feridas. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse na sua palavra, usando profetas, a palavra de Deus diz: se nós tivermos comunhão uns com os outros, amigos, Xavé, se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando quando o samaritano derrama o vinho nas feridas, o que ele estava fazendo? O vinho é a prefiguração do sangue de Cristo, é o que nós vamos fazer hoje. O cálice contém o vinho, fruto da vide, que representa o sangue. Esse homem, o samaritano, agora está colocando sangue nas feridas. Esse samaritano é Jesus, que está derramando o seu sangue para curar a ferida de alguém que sangra. O que ele estava fazendo é dizendo: eu sou tão teu amigo, que por onde o teu sangue vaza, eu completo com o meu sangue, você terá vida. E sangue é vida. Se perder o sangue, perde a vida. E Jesus está dizendo: ainda que você perca a tua vida natural, Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus é vida. Então esse samaritano que representa Jesus, que representa o amigo, ele vai, cobre as feridas, derrama o seu sangue para limpar aquele homem. O texto diz que ele também derrama azeite. Salmo 23 vai falar que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor Jesus refrigera a nossa alma. O Senhor Jesus nos guia mansamente pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andemos por vale de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque Jesus de Nazaré está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. E Ele prepara perante nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. E Jesus unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Olha o que o samaritano está fazendo. Derramou vinho, que é o sangue, e agora está derramando um azeite, ungindo as feridas para transbordar o cálice. Esse samaritano é Jesus. É o amigo que quando passa, não passa de lado, mas vê a dificuldade e chega perto. Esse é o Jesus que está te dizendo: ei, eu conheço o teu coração, eu sei as angústias que você carrega, eu sei as decepções que você sofreu, eu sei as traições do caminho, eu sei das tuas preocupações, eu conheço a tua ansiedade, e nessa manhã eu estou aqui para derramar sobre você o meu vinho, para te dar uma alegria e vida nova, derramar um azeite, para tirar de você todo tipo de tristeza, porque o Senhor foi ungido com óleo de alegria, e Ele pode nos ungir nessa manhã com o mesmo óleo. E por fim o texto diz que esse samaritano pega esse homem semi-morto e coloca sobre a sua cavalgadura, coloca sobre o seu animal e leva esse homem até a estalagem. A estalagem representa aqui o lugar seguro. A estalagem representa o lugar de descanso. Olha como a passagem de um amigo pode mudar a vida de alguém.
Ele estava outrora seminu, ferido, envergonhado e roubado. Mas quando o amigo chega, o verdadeiro amigo, aquele que se importa, quando Jesus, o bom samaritano, chega, o que ele faz primeiro? Ele cobre, para que nunca mais essa área de vergonha te incomode, mas nessa área de vergonha ele vai transformar para a dupla honra, para a glória de Deus. Segundo, ele derrama o seu sangue, aquele que ele derramou no Calvário, para sarar as nossas feridas. Foi Isaías quem disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se é o corpo físico que está doendo hoje, meu irmão, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para te curar. As pisaduras do Senhor são suficientes para nos libertar de todo medo e de todo mal. E Ele agora unge com óleo, derrama um azeite. Ungir também significa capacitar, habilitar. Ungir significa escolher, separar para uma função. É possível estar caído, mas uma vez que o bom amigo chega, Jesus coloca de pé, e não apenas te põe de pé para viver, Ele te unge, Ele te separa, e Ele te envia para uma nova jornada. Talvez até aqui queda, talvez até aqui dificuldade, mas hoje uma unção, uma gota de óleo que sai do Senhor, pode te capacitar para viver o sonho dEle nas nações, para a glória dEle. Botar sobre a cavalgadura, que significa você pode estar caído como morto. Sabe o que significa como morto? Significa não ter mais força alguma. Algumas pessoas não voltam para Jerusalém, não é porque não querem, não voltam para o lugar de paz, não é porque não querem, é porque não tem mais força para subir. Não tem mais força para fazer o caminho de volta. Algumas pessoas se afastaram tanto que dizem: eu não consigo mais me conectar a esse propósito, eu não tenho mais força. E aqui está uma aula de Jesus que é nosso amigo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Essa equação matemática não fecha. Você só pode multiplicar aquilo que você já tem. Agora, Jesus, como é Deus, o texto vai dizer que Ele multiplica as forças daquele que não tem nada de vigor. O que você está apresentando hoje talvez seja: Senhor, eu estou vazio, eu estou seco, eu não aguento mais, eu não tenho nada para oferecer. A matéria-prima para Deus fazer tudo é um nada. Quando Ele disse haja, do nada tudo se fez. E hoje o Senhor está dizendo de novo: você pode estar fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa e se multiplica na tua fraqueza. Colocar sobre o cavalo, sobre a cavalgadura, significa dizer: esse caminho de volta não é você quem faz. Esse caminho de volta, quem te carrega é o Senhor. Porque Ele sabe que você não tem mais força, Ele é teu amigo. Ele sabe que você está cansado de bater em portas que não se abrem, então Ele é aquele que vai na tua frente abrindo portas, e porta que Ele abre, o teu amigo ninguém mais fecha. Ele sabe que você não tem mais condições de tentar, você já tentou e está frustrado por tantas tentativas, então agora não é mais você que tenta, é Ele que vai na frente te recomendando, como diz a palavra. Não é aprovado aquele que se recomenda, mas sim aquele que o Senhor o recomenda. Ele vai na tua frente dizendo: chama o meu filho, chama a minha serva, bota ele e inclui, ele é meu amigo. Coisa boa é ter Jesus como amigo, o bom samaritano, que quando passa, se envolve com a nossa dor. Jesus, quando acaba de contar essa parábola, vai dar ao dono da estalagem 2 denários. Depois de fazer isso tudo, de cuidar desse homem, ele diz: olha, eu vou seguir a minha viagem. Eu vou seguir, mas esse homem vai ficar num lugar seguro, porque tem outros para eu salvar, porque tem outros para receber a minha palavra. Mas como ele é meu amigo, tudo que ele precisar está pago, pega aqui. Sabe o que Jesus disse na cruz do Calvário para mim e para você? Está consumado, que significa o preço da vida dele está pago. O preço do teu sucesso, o preço da tua paz, o preço para você se hospedar nessa estalagem que se chama recuperação da casa de Deus, esse preço está completamente pago, meu amigo. E o texto diz que Jesus dá 2 denários, que significa o pagamento do trabalho braçal de 2 dias. O primeiro dia Jesus ficou conosco, e os outros 2 dias Ele está dizendo: eu vou.
mas depois de 2 dias eu vou voltar. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia. Nós já estamos no 2º dia, 2000 anos, e o Senhor está à porta, e Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele não vem para nos cobrar, Ele vai dizer: o preço já estava pago, todo aquele que crê, invocar o nome do Senhor será salvo.